Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje aqui no projeto Inspirando Vidas. Eu quero trazer para você um assunto muito interessante, que é falando sobre superando as feridas emocionais e o orgulho aí, como que o orgulho entra fazendo parte dessas feridas emocionais. Mas já que nós iremos começar, então, eu quero aqui subir a minha apresentação aqui para vocês, para que a gente possa estar fazendo uma aula bem gostosa, bem aproveitosa mesmo, né? Para que a gente possa aí realmente usufruir do máximo desse momento e desse espaço que estamos aqui hoje compartilhando com vocês, tá? Então, fique bem atento, não saia, sabe? Aproveita mesmo esse momento. Bom, falar um pouquinho aqui, né, sobre a nossa aula de hoje, apresentando aqui para vocês, eu sou a professora Sandra Lopes, também psicanalista, e aqui esse tema que nós vamos abordar hoje é superando feridas emocionais, libertando-se do orgulho. Quero trazer uma abordagem assim bem leve para vocês, para que vocês possam aproveitar aí o máximo dessa aula, desse conteúdo, tá? Bom, eu tenho aí a minha página, se vocês quiserem aí fazer, acompanhar, tá aí o QR Code para que vocês possam estar dando uma olhada nos trabalhos que eu venho executando aí, tanto na área do autoconhecimento, como também como terapeuta. Sou apaixonada por pessoas e olha só, além de tudo isso, trabalho também proporcionando cursos aí para quem quer engajar na área da terapia, tá? Não somente da terapia, mas também no desenvolvimento pessoal. Tenho aí alguns produtos também, que não vem ao caso aqui a gente ficar falando sobre isso, mas vale a pena dar uma repassada lá. E um livro de minha autoria, Uma Viagem para Dentro do Eu, tá? Bom, bora lá começar a nossa aula. Entendendo as feridas emocionais. Quem nunca na vida já teve algo que incomoda, algo que machuca, algo que fica ali realmente ruminando dentro de você e nós chamamos de feridas emocionais. Então, o que é que são feridas emocionais? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa saber, tá? Feridas emocionais, elas se formam a partir do quê? De experiências como rejeição, experiências de críticas, humilhações, abandono e uma outra série de situações que podem gerar essas feridas emocionais. E elas causam marcas muito profundas. Essas marcas são marcas de experiências, e muitas vezes essas experiências, às vezes, acontecem lá na sua infância, deixam essas marcas profundas que se transformam em fardos emocionais e que muitas vezes na vida adulta fica difícil, muito difícil de carregar. Então, para simplificar essas feridas emocionais, quero dar um exemplo para você. Imagine que você tem uma Ferrari, um carro, uma máquina super potente, com grande valor, mas essa máquina, ela nunca vai andar sozinha se não tiver alguém ali conduzindo ela, um condutor. Tá? Então, ela pode ter o valor que ela tiver, o preço que ela tiver, ela pode ser linda como for, ela não vai sair do lugar se não tiver alguém conduzindo ela. Ok, essa pessoa que está conduzindo essa máquina, se ela não souber conduzir essa máquina da forma como precisa ser conduzido, ela pode cometer um grave acidente. Suponhamos que esse grave acidente seja o impacto, um impacto muito forte. O que vai acontecer com essa Ferrari? Vai estar amassada, ela já não vai estar mais naquela imagem bonita qual a gente coloca aqui, né? Como vocês podem, talvez aí na mente de vocês já criou esse modelo mental aí dessa Ferrari, já conseguiu enxergar até mesmo a cor da Ferrari. E quando eu falo do impacto, vocês conseguiram inclusive construir na mente de vocês aí esse impacto. Ok. É, foi desastroso. Mas esse impacto forte levado para um mecânico, alguma empresa, muitas vezes o mecânico pode dizer assim: olha, deu perda total, não vai ter como recuperar. Às vezes ele pode olhar e falar assim: não, tem jeito, dá para recuperar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que muitas vezes as pessoas procuram ajuda emocional e vão em busca da medicina, vão em busca de profissionais, vão em busca de vários métodos para poder o quê? Tirar aquela dor, aliviar aquela dor, aquilo
foi um forte impacto emocional que causou, talvez lá na sua infância, talvez pelo abandono, talvez pela humilhação, um bullying que sofreu na escola, enfim, várias situações. E às vezes esse profissional nem sempre ele consegue ajudar essa pessoa, principalmente na psiquiatria. Às vezes entra lá com uma parte medicamentosa, que eu não estou dizendo que é errado, tá? Mas às vezes a pessoa ela precisa de uma ação imediata e às vezes isso não é resolvido. Então as feridas emocionais, elas vão ali trazendo toda essa parte, né, que fere, machuca através do forte impacto emocional. Mas será que é só o forte impacto emocional que causa esse tipo de ferida? Eu digo para você que não. Por que não, professora Sandra? Porque as marcas profundas, às vezes também, elas vêm de pequenas pancadinhas. Então imagina essa mesma Ferrari, esse mesmo carro potente, lindo, maravilhoso, e suponhamos que uma criança que não tem nem força na mão, mas ela vai ali com um martelinho. E todos os dias ela vai martelando aquele carro. Passa anos e chega a 10 anos esse carro recebendo essas marteladinhas, marteladinha. O que que vai acontecer no final de 10 anos? Esse carro vai estar tão destruído quanto na pancada que ele sofreu de uma única vez. Então, eu quero dizer para vocês que feridas emocionais, elas são causadas às vezes de um forte impacto emocional, mas às vezes de pequenos impactos pequenininhos, sabe? Pequenos impactos. Isso me faz contar para vocês uma história. Uma certa vez aconteceu com uma moça que ela sempre estava bem, psicóloga também. Essa história eu ouvi de um professor, tá? Por isso que eu quero trazer essa história para vocês, porque ela é muito interessante. E o que que aconteceu com essa psicóloga? Você vê uma pessoa que cuida da mente humana. No entanto, ela estava com um grave problema. E ela passava mais de 3 dias e ela não conseguia tomar banho. Como pode uma pessoa que cuida da saúde mental e emocional passar 3 dias sem tomar banho? E ela não conseguia identificar a causa que estava pesando sobre a vida dela, né? Então foi passado um tempo, o que que aconteceu? Ela foi, buscou, né, o especialista para poder ajudar ela na parte da terapia, para ela descobrir o que estava acontecendo, porque ela mesma se autoanalisava e não conseguia chegar. E aí, analisando a situação dela, chegou-se à seguinte conclusão: ela havia passado por vários processos de luto na vida toda dela. Então, morreu a mãe, depois, passado um ano, morreu o pai, passado um ano, morreu um irmão no acidente, depois, passado mais um tempo, morreu uma tia, e ela começou a perder pessoas significativas na vida dela ao longo dos 6 últimos anos que ela teve. E aí chegou a pandemia, perdeu mais pessoas ainda, amigos, enfim. E ela não soube lidar com toda essa situação de luto. Então, eu digo para você que essas aí são as marteladinhas, né? Embora teve umas que foram impacto emocional quando se trata de pai, pessoas que são mais próximas, né? Causa uma dor muito profunda. Mas ela teve outras pancadas também. Fora isso, teve todo o contexto da vida dela, os desafios da vida dela, o que ela vivenciou, ok? E, por último, ela quando deixou, parou de tomar banho, não fazia tanto tempo assim e ela queria saber a causa. Aí, passado um tempo, ela tinha uma cachorrinha, então toda vez que ela chegava em casa, aquela cachorrinha estava lá e fazia festa. Mas essa cachorrinha também faleceu. Então, você imagina todas as dores que ela sofreu ao longo da vida dela, carregando aquele saco de pedra, sabe? Foram pesando. É como que se você fosse realmente pegando um recipiente e toda vez jogando dentro desse recipiente uma pedra de paralelepípedo. Por quê? É uma dor, é um peso. E aquilo começou a ficar pesado demais. E aí, uma pequena pedrinha, que foi a morte, o falecimento do cachorrinho dela, foi a gota d'água, os joelhos dela se dobraram. E aí ela caiu. Caiu, só que ela não entendia. E qual foi a reação no corpo dela? Ela deixar de tomar banho. Então, quando ela ressignificou isso, entendeu o real motivo dela ter parado de tomar banho, ou seja, ela queria deixar de viver, queria esquecer a dor. E a forma, né, que o corpo dela, a mente dela encontrou foi deixando de tomar banho. E aí, quando
ou encontrado, né, a resposta para aquele comportamento que ela estava tendo, ela ressignificou os pensamentos dela, trabalhou através da terapia e aí onde ela pôde voltar à sua vida normal. Então, gente, olha, feridas emocionais, lembre-se, são a partir das experiências que você vive, das pancadas que você leva da vida, elas vão se transformando em pesos, e esses pesos, eles, talvez naquele momento, ele não vai te trazer nenhuma envergadura, mas com o passar do tempo, basta apenas um pezinho pequeno, que é o suficiente para deixar você numa situação de extrema vulnerabilidade, se tornando um fardo emocional. Entendido até aqui? Bom, agora que a gente entendeu toda essa parte, vamos falar um pouquinho sobre o orgulho, que é um escudo falso. Por que, professora, você quer falar sobre o orgulho aí, superando feridas emocionais e trazendo dentro dessa abordagem do orgulho? Por quê? Porque o orgulho, ele é uma proteção falsa. Essa proteção falsa, ela é o quê? Um mecanismo de defesa para fazer você pensar que nunca mais você vai deixar ninguém se machucar ou as circunstâncias da vida se machucarem, enfim. E aí, para falar um pouquinho melhor sobre esse tema, eu quero trazer para você um outro exemplo, tá? Existe um executivo de sucesso, ele foi muito bem na carreira, tinha uma equipe maravilhosa, ele sabia conduzir muito bem, trouxe muitos resultados para a empresa. Porém, ele percebeu que em determinado período da vida dele começou a desencadear no corpo dele alguns comportamentos que estavam deixando ele apreensivo. Então, o que trouxe ele na consulta foi que, em um belo dia, ele indo trabalhar, dirigindo o seu veículo, aparentemente ele se sentiu ameaçado por um outro veículo, entendendo que o outro veículo havia cruzado na frente, fechando ele. E a mente dele desencadeou uma série de situações ali que fez ele ficar muito nervoso e perseguir aquela pessoa, embora a pessoa abriu a janela, pediu desculpa, ele não se conformou com aquela desculpa e perseguiu aquela pessoa até o momento que, quando ele parou, a pessoa saiu do carro e falou assim: Olha, me desculpe, eu não tive a intenção de fazer isso com o senhor, peço que o senhor me desculpe, ele ali discutindo, discutindo, mas aí quando a pessoa, numa situação mais empática, trouxe ele, né, mostrando, pedindo desculpa, ele refletiu sobre o comportamento dele e falou: Meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque eu estou tendo esse tipo de atitude? Eu sou uma pessoa de sucesso, eu não preciso disso. O que está acontecendo? Então vamos lá. Voltando agora para a história dele, para vocês entenderem esse comportamento dele. O que aconteceu? Acontece que, na sua infância, ele teve várias situações de bullying, né, na escola, a qual as pessoas olhavam para ele, riam dele porque ele tinha um peso acima, né, do normal. Ele era um menino que gostava de comer muito porque já existia ali internamente dele algo que estava fazendo ele, né, ter esse comportamento de comer bastante. E num primeiro momento, na sala de aula, quando a professora fez a pergunta e ele ficou com muito na dúvida, ele levantou a sua mão e falou: Professora, mas. E aí ele questionou ali a pergunta da professora. A professora pegou, falou, meio que ignorou, né? O posicionamento dele, e todos os amiguinhos olharam para ele e riram dele. Quando aconteceu aquela situação, ele se sentiu tão humilhado, que aquilo fez com que ele ficasse com vergonha, vergonha dos amigos, vergonha da professora, vergonha dele mesmo. Ele se sentiu culpado porque ele pensou assim: poxa, eu não precisava ter me manifestado, as pessoas não precisavam rir de mim. Então ele fez ali um pacto com ele mesmo, dizendo: nunca mais eu vou permitir que ninguém me machuque, nunca mais ninguém vai rir de mim. E como ele criou esse escudo de proteção, essa crença fez com que ele limitasse ele em alguns pontos, ele realmente
Ele se superou na vida, ele estudou, 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 ele ganhou, ele teve muito sucesso, mas internamente havia algo ali que estava mal resolvido. E aí, no primeiro momento, no trânsito, quando ele se sentiu ameaçado por alguém, ele se sentiu no direito de ir e falar para aquela pessoa: por que que você não vai me machucar, você não vai mais fazer isso? Então ali já não estava mais aquele executivo. Ali estava uma criança ferida que trouxe na memória dele várias situações aonde ele foi bloqueado, aonde ele foi paralisado de fazer uma pergunta, de se posicionar, e ali ele se sentiu fechado ali no trânsito, mas veio o quê? O fechamento da mente dele, o fechamento quando as pessoas riram dele, o bloqueio na vida dele. Aí, quando caiu a ficha dele, ele falou: poxa, eu preciso de ajuda. Então, ele veio buscar na terapia ajuda e hoje ele realmente pode dizer que ele está curado desse comportamento que outrora deixava ele em uma situação de vulnerabilidade. Gente, ser vulnerável, a gente mostrar as nossas vulnerabilidades não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário, é sinônimo de coragem, porque aquele que admite que tem suas vulnerabilidades e precisa de ajuda, essa sim é uma pessoa corajosa, tá? Então, o orgulho, ele entra aí como uma falsa proteção, porque naquele momento em que ele perseguiu aquele homem, o que que aflorou nele? O orgulho. O orgulho que ninguém ia fazer ele de gato e sapato mais, ninguém ia rir mais dele, ninguém ia fechar ele no trânsito, ninguém, porque ele era superior a todas aquelas pessoas. Entra o orgulho aí, né? E o orgulho, o que que ele faz? Ele afasta a pessoa da cura. Simples assim. O orgulho afasta a pessoa da cura, por quê? Porque ele impede você de buscar a cura com relacionamentos genuínos. Porque a pessoa que ela tem esse orgulho, ela desconfia de todo mundo, ela não acredita nas pessoas, ela sempre está com o pé atrás, porque ela sempre está com medo de que alguém vai ferir ela. Então, antes que ela seja ferida, ela se protege, ela coloca essa capa de proteção, esse escudo de proteção e não permite. Por quê? Porque no fundo ela quer esconder a vulnerabilidade dela, ela quer colocar uma armadura de pessoa forte, mas no fundo é para esconder a sua verdadeira fragilidade, né? Então nós fingimos às vezes o tempo todo que somos fortes, mas por dentro estamos totalmente quebrados. E como que a gente reconhece o orgulho na nossa vida? Bom, para reconhecer o orgulho na nossa vida, às vezes a gente faz promessas vazias. O que que seriam essas promessas vazias? Será que você nunca fez promessas vazias? Pense comigo, né? Por exemplo, você dizer assim: nunca mais eu vou ser humilhado. Quem nunca disse isso na vida? Ou nunca mais eu vou permitir que alguém me rejeite. Nunca mais eu vou permitir que falem isso comigo. Então, quantas pessoas levantam a voz dizendo falando dessa forma e ele não imagina o bloqueio que ele está levando para dentro de si. Então, falando um pouco sobre isso, né, sobre essa voz interna, né, a pessoa fala assim: eu vou mostrar que eu sou o melhor. Ela consegue acionar aí o seu superego, que esse superego acaba se tornando uma fortaleza ali de proteção e não permite que a pessoa ela avance. Então, me permita te dar um novo exemplo. Imagine o presidente da República. As pessoas, ele ali, falando com aquela multidão de gente e o segurança. Então, quando a gente leva isso para o nosso cérebro, né? A gente coloca lá nosso sistema límbico, a gente coloca lá os nossos pensamentos, como que a gente consegue dividir aí, né, o nosso cérebro. Então, a gente coloca a, esse superego como o protetor, como segurança. Segurança de quem? Do presidente. Mas quem é que governa o Estado? Quem é que presidia o, o Brasil, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui do Brasil. Estamos no Brasil, né? Ou cada país afora. É o presidente. Então, quem detém o poder? O presidente. E o segurança? O segurança ele protege o presidente. Então, quem manda mais nesse jogo? As pessoas que estão ouvindo o presidente ou o segurança?
Aí você vai me responder, mas é claro que é o presidente. Teoricamente, na lógica, é assim. Mas imagine vocês aquela multidão de pessoas. Esse segurança, ele já foi um homem, talvez veterano de guerra, já vivenciou, já ouviu explosões, tiro, proteção. Então, assim, ele está em total alerta, o tempo todo em alerta. Agora, imagine vocês, lá no meio daquela multidão, de repente uma criança solta um balão e esse balão, pá, explode. Qual será que vai ser a reação desse segurança? Ah, já vem na mente de vocês. É claro que ele vai se atirar na frente do presidente ou ele vai de frente para o presidente, protegendo o presidente e imediatamente tirando o presidente dali. Por quê? Porque ele entende que o presidente está vulnerável numa região de perigo e ele está ali para proteger. Então, o que que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer com isso que assim funciona a nossa mente. Então, nós temos o ego, o id, o ego, o superego. Então, o id, ele quer, né, que a gente vai, que a gente faça, ele está ali no movimento, ele quer que as coisas aconteçam, é tudo muito lindo, tudo muito radiante. Aí o nosso ego inflamado ali, né, que não, eu posso se fazer e que ninguém me machuca mais, porque as coisas são assim, e o nosso superego vai lá e pá, protege a gente, mas ele constrói uma camada de proteção tão forte em nosso entorno que às vezes a situação não é tão grave como o balão, mas ele coloca aquilo como algo muito grave, muito sério e te protege. E isso acaba te impedindo de enxergar muitas coisas. Então, aonde você acaba se tornando uma pessoa muito crítica, uma pessoa muito desconfiada, uma pessoa muito resistente às mudanças, uma pessoa orgulhosa que não aceita ajuda de ninguém, porque você é o super-homem, você é a super-mulher, você vai resolver os seus problemas, entendeu? Você vai mostrar que você é melhor. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com todas essas informações, para que a gente não, em vez de estar nos ajudando, realmente está reprimindo ali, tendo algo que está realmente ali te sufocando e te impedindo verdadeiramente de ser feliz. Então, reconhecer o orgulho na vida é muito importante, tá? E quais são os sinais desse orgulho? Os sinais, ele vem. Eles têm dificuldade, por exemplo, como eu já citei aqui, né? A pessoa tem dificuldade de pedir ajuda, a pessoa, ela sempre se coloca numa capa lá de que ele é forte, que ele consegue, por mais às vezes a situação tá tão ruim, o corpo está dizendo, o corpo está sinalizando, olha, você não pode continuar, você precisa dar um tempo para você precisa parar, mas a pessoa insiste, insiste, insiste e gasta muita energia, gasta muita disposição. Por quê? Porque ela sente que precisa ser perfeito, perfeito o tempo todo. E isso evita, é como se ela estivesse evitando mostrar o seu lado vulnerável ou a sua fraqueza. Então, reconhecer o orgulho em sua vida, ele é primordial para que você possa superar aí e buscar a cura de verdade na sua vida. Então, qual é o caminho para essa cura? Como que eu consigo achar essa cura? Primeiro ponto é reconhecer as suas necessidades. Por quê? Porque a cura, ela começa quando nós reconhecemos que algo está quebrado em nós. Lembra do exemplo lá do carro, da Ferrari, toda amassada? Você vai deixar ela amassada, você vai deixar ela destruída ou você vai levar no mecânico, no funileiro para ver se há possibilidade de uma restauração? Os martelinhos, as marteladinhas que foram dadas na Ferrari, vai deixar aquilo ou você vai levar no profissional para consertar aquilo. Então, é reconhecer que a gente precisa de ajuda. E reconhecer que a gente precisa de ajuda é buscar quem pode te ajudar, tá? Eu sempre gosto de falar essa palavra, né? Quem? Sempre nós precisamos de um quem. A palavra de Deus fala assim: olha, se dois estiverem de pé, olhe para que não caia. Mas também a palavra de Deus diz assim que é bom que
ande de dois em dois, porque se um cair e tropeçar, o outro vai estender a mão e vai ajudar essa pessoa a se levantar. Então a gente sempre precisa de um quem. Quando nós estamos sozinhos, nós nos isolamos. Isso inibe o quê? A nossa capacidade de comunicação, de relacionamento. A gente não consegue aflorar aí a questão, sabe, de ser uma pessoa mais desenvolta. Por quê? Porque entra o medo, a vergonha, uma série de limitações que às vezes nós mesmos colocamos dentro de nós. Então, o caminho para a cura é reconhecer a sua necessidade. Então, aí eu faço uma reflexão agora nesse momento. Qual que é a sua necessidade hoje? Você tem necessidade de conversar com pessoas, de se relacionar com pessoas? Você tem a necessidade de falar o que está doendo dentro de você? Você tem a necessidade de, sabe, de querer se sentir melhor? Então, eu não sei qual a sua necessidade. Você precisa fazer uma análise dentro de você para que ver o que realmente está te doendo, o que está quebrado dentro de você, para ir na mão do especialista para receber a sua cura. E dentro de tudo isso, gente, o perdão. Ah, mas o que é que tem a ver o perdão com superando as dores emocionais, vencendo o orgulho, falando da nossa vulnerabilidade? E o que que o perdão tem a ver com isso? Tem tudo a ver, gente. Sabe por quê? Porque a primeira pessoa que você precisa se perdoar é você. Quando você carrega dentro de você uma culpa, mas eu não sinto culpa de nada. Às vezes você sente a culpa de não ser tão perfeito assim. Mas entenda uma coisa, que nós, ninguém na vida é perfeito. Se a gente fosse 100% perfeito, nós não estaríamos mais nesse plano. Estaríamos em outra dimensão, não é verdade? Então a gente vai errar mesmo, mas a gente vai aprender com os nossos erros, faz parte do nosso crescimento, faz parte de quem nós somos, do nosso aprendizado. Então, seja mais leve com você, se perdoe, olhe no espelho e diga para você mesmo: eu me perdoo, eu me permito ser vulnerável, porque eu erro também, sou ser humano, e não se cobre tanto a perfeição, sabe? Não gaste tanta energia sua buscando a perfeição, porque nunca você vai encontrar 100% a perfeição. A gente está sempre buscando, todos nós estamos buscando algo, sabe? Mas isso faz parte. Por que não viver um dia de cada vez com leveza? Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: olha, não coloque o sol sobre a vossa ira. É o que? É você dormir de um dia para o outro, sabe? Com raiva porque você não alcançou, você não conquistou, ou porque alguém fez alguma coisa para você que te chateou, que te deixou mal pra caramba. Não. Então, perdoe. Perdoe, começando com você, olhando no espelho e falando: eu te perdoo. Mesmo você se sentindo tão frágil, eu te perdoo porque você não é frágil. Você é muito mais do que você imagina ser. Então, sabe, isso é muito bom. O perdão, ele é uma libertação. Não apenas para quem recebe o perdão, mas ela é uma libertação também para quem perdoa, tá? Gente, olha só, e dentro dessa parte, né, de libertar-se do orgulho, abraçar a sua cura, a gente coloca aí como na base da pirâmide, né? Ou no topo da pirâmide. Então, desde a base até o topo, há alguns pontos que são muito relevantes, como, por exemplo, no topo da pirâmide, reconhecer as suas feridas. No meio da pirâmide, praticar o perdão. E no terceiro, né, que é a base da pirâmide, abraçar a liberdade. Então, quando a gente reconhece, então, as nossas feridas, praticamos o perdão e abraçamos a liberdade, somos verdadeiramente livres, né? Tem uma passagem na Bíblia também que eu gosto muito que fala assim: se Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, o que é que está te impedindo de ser livre? Né? O que é que está bloqueando a sua mente aí, impedindo de ser livre? Bom, aproveitar esse momento agora, eu quero abrir para vocês, né, para perguntas, reflexões. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda aí no, sabe, no chat,
que à medida do possível eu vou estar respondendo todos vocês, né? Manda o e-mail de vocês, qualquer coisa a gente manda a resposta por e-mail para vocês, porque é importante, gente. É importante a gente falar da nossa saúde emocional, é importante a gente buscar essa cura, é importante entender se o orgulho está te barrando, porque tem pessoas que não vão buscar um terapeuta porque falar, ah, terapia é para doido, isso não é para mim, eu não tô maluco e não tem nada a ver com estar maluco. Buscar terapia, não tem nada a ver, muito pelo contrário. Ali é um espaço aberto, um espaço seguro, a qual você pode relatar as suas dores sem julgamento e te ajudando ainda você a ir subir no nível a qual você gostaria de estar, tá bom? Então, vou deixar esse espaço aberto para vocês e se não tiver nenhuma pergunta, então a gente vai chegar aqui para o final dessa jornada, mas eu quero dizer para você que mesmo chegando aqui no final dessa aula, dessa jornada, ela continua, ela não para por aqui, tá? Porque a verdadeira força está em reconhecer o quê? A nossa vulnerabilidade, a minha, a sua, cada um olhando para dentro de si, escolhendo a cura, tá? Escolhendo realmente vivenciar essa cura. E que essa jornada te leve à verdadeira liberdade emocional, tá bom? Pessoal, tá aqui, olha, eu quero dar o meu muito obrigada a todos meu QR Code aí, me procura lá no Instagram, procure conhecer um pouquinho mais do trabalho. Também sou terapeuta, psicanalista. Se você precisar aí, tá passando, eliminando aquilo que está te incomodando, nos procure. A gente vai agendar um horário com você e tenho certeza que você vai sair não mais a pessoa que você tá, mas uma pessoa transformada com uma visão diferente daquilo que você tem até hoje. Um abraço, que Deus abençoe a todos e espero que você goste desse conteúdo. Se faz sentido para você, divulgue, compartilhe com outras pessoas com quem você gosta, que faça sentido, para que elas também tenham acesso a essa aula maravilhosa, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Um abraço a todos, fiquem com Deus.